5 minutinhos com Deus, na apresentação de João Paulo Fonseca. Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo da série intitulada 5 minutinhos com Deus. Dando continuidade à leitura da semana passada, eu vou estar lendo Gálatas capítulo 1, do verso 15 até o verso 19. O texto bíblico diz assim: Mas, quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Bom, esses versos que a gente acabou de ler nos mostra a importância do preparo de líderes e pregadores antes de pregarem o Evangelho. É interessante que Paulo passou 3 anos se preparando, como a gente viu aí no texto, né? Ele passou 3 anos se preparando. Paulo, ele era conhecedor da lei de Deus. Ele era um fariseu, ele era um grande estudioso das Escrituras, mas ele foi chamado por Deus para poder pregar as boas novas do Evangelho. Ele já conhecia a antiga aliança, já conhecia os rudimentos da antiga aliança, já sabia a questão da lei de Moisés, sabia que viria o Messias, mas o próprio Jesus se revelou a ele para poder chamá-lo para pregar a mensagem das boas novas. E o interessante é que Paulo, ele teve essa iniciativa de pregar a mensagem da cruz aos Gálatas, porque os Gálatas estavam retrocedendo. Eles estavam deixando a graça para poder retroceder à antiga aliança, que na verdade foi apenas sombra daquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. Paulo entendeu bem que com o passar do tempo o Evangelho estava sendo negligenciado. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento não fazia mais diferença para eles. Pelo contrário, eles estavam voltando a antigos rudimentos que foram cumpridos em Cristo Jesus. Então precisava de um preparo. Paulo, ele precisava desse preparo. Por isso, ele passou 3 anos anteriormente se preparando. Então, nós temos aí 3 provas da sua vocação como apóstolo. A primeira prova é que o próprio Deus o chamou para pregar a Jesus Cristo. O segundo é que o próprio Paulo foi chamado antes do seu nascimento. Ele fala aqui nos versos. E o terceiro é que por 3 anos ele se preparou para isso, estudando as Escrituras e orando. Então Paulo, ele não chegou lá nos Gálatas apenas com a Bíblia aberta, pregando coisas aí que talvez ele nem saberia o que eram. Paulo se preparou para isso. Tem gente que acha assim: não, eu tenho o Espírito Santo, eu oro todos os dias, eu não preciso ler a Bíblia. Quem disse que não? Se o próprio Paulo passou tempo se preparando, Paulo gastou anos estudando a lei. A gente tem um relato, né, na própria Escritura. Paulo, ele recebeu uma instrução de um dos maiores estudiosos e mais respeitados da época, Gamaliel. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era um fariseu, zeloso da lei, ou seja, ele gastava tempo estudando, se preparando. E por que nós estamos aqui no ano de 2020? Por que nós também não gastamos tempo nos preparando por meio das Escrituras, por meio da oração, evidentemente? Então, nós precisamos nos dedicar em estudar a Bíblia e orar. Paulo, ele só teve êxito na sua missão de plantar igrejas, de evangelizar, de divulgar a mensagem da cruz, porque antes de iniciar o seu ministério, ele se preparou. Ele recebeu um preparo, tanto das Escrituras, como também em oração e em dedicação.
Então não tente fazer as coisas segundo a sua vontade, se prepare. Faça de acordo com a vontade de Deus, orando ao Senhor, lendo as Escrituras e seguindo os seus mandamentos. Só assim você cumprirá o ID. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Você acabou de assistir 5 Minutinhos com Deus com João Paulo Fonseca.